Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem, seguimos nós na ideia de construir uma maravilhosa e boa vida. E nós começamos já tem, agora é a memória, né? 2 semanas, hoje é a terceira semana que nós vamos trabalhar no tema avareza. E eu particularmente entendo que esse tema, ele é muito sério, a gente precisa de um olhar muito atento para cuidar e fechar as portas que possam existir, porque ele pode detonar essa nossa construção da maravilhosa boa vida. O texto que a gente vai trabalhar hoje é um texto também muito conhecido, você já deve até citar, essa história é uma história fácil de gravar, está lá em Lucas 12, versículos de 13 a 21. É uma história curtinha, né? É uma história curtinha, fácil de gravar. E ela fala de um aspecto bem interessante, essa história, né? E é esse olhar que a gente vai ter da avareza, que é do acumulador. Que até tem programa de televisão, os acumuladores, já viu? Eu já vi uma cena ou outra. Agora não está passando mais, mas teve uma época que eu via assim, passava assim toda semana. A Débora me mostrou esses dias no YouTube umas bizarrices assim do... Eu tenho um vizinho acumulador da outra rua, da rua de trás. É impressionante. A casa dele, o telhado já está cheio, em cima do telhado da casa. Ele botou coisas em cima do muro, o muro todo dele assim é tomado de saco preto, de coisa. Impressionante. Se você for lá na minha casa, eu vou te mostrar. Assustador. E agora ele está botando na calçada. Caramba! Ele saiu já da casa, não cabe mais nada na casa, ele está botando na calçada. E ai de alguém se pegar alguma coisa e tentar jogar fora. É um negócio assim, que eu não imagino nem como é que trata. Que isso? Porque é resto de comida, é tudo, né? E o vizinho tá começando a reclamar de lixo, Do lado lixo. de fora deve botar coisa que não... Não, acho que ele nem se preocupa Ferro. com isso. É só de ter. É só de ter. Porque assim, os sacos em cima do muro você pode pegar facilmente, né? E ele empilhou aquele monte de saco. A casa dele você vai ver assim, um monte de saco preto. É um negócio assustador, assustador. Eu sabia de história, né? Vi em programa de televisão. Agora eu vi pertinho. Teve um outro familiar da parte da Rosinha que também teve um problema semelhante, né? Que a família teve que ir lá tirar, mas a casa já está cheia de novo. Eita! Bem, então a gente vai falar sobre essa ideia do acumulador. Vamos ler o texto, mas antes do texto a gente faz oração, pede orientação a Deus. Deus bendito, nós te agradecemos este dia e a oportunidade de ler a Tua Palavra. Ela é preciosa e como tal nós queremos ouvi-la com atenção, queremos que ela fique gravada no nosso coração e que ela fale profundamente a nós. Nós somos pecadores, falhos, nós temos muita dificuldade de entender e contamos com Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai. Se algo tem sido acumulado na nossa vida, que o Senhor nos ajude a abrir mão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, o texto diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho de recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Bem, o texto é claríssimo, né? Tem um doido acumulador aqui. Mas a gente, ao invés de ficar analisando ele só, vamos olhar como é que isso pode se aplicar a nós de alguma forma. Bem, então, Lucas, eu vejo que ter coisas é o objeto de todo ser humano. Querer ter um carro, uma casa, um bom emprego, um tênis, um videogame, né? Você que gosta de videogame. Existe algum perigo nisso, no ter? É interessante, eu não sei se... Bem, vamos lá. No ter,
não me parece que... O ter não parece que é um problema. O querer ter, cada vez mais, acho que é onde começa a sinalizar um perigo, né? Então, assim, é muito comum a gente sair de uma situação onde a gente não tinha nada. E aí, a minha situação começa a melhorar, agora eu quero ter, ou eu quero proporcionar aos meus filhos. Isso é muito comum, né? Então, compensar o que eu não tive. Eu quero proporcionar aos meus filhos o que eu não tive, ou compensar o que eu não tive. E até aí, dependendo da situação, tudo bem. A questão isso vai se tornar algo maior do que só uma coisa? Assim, isso vai... Se eu não conseguir ter isso, eu não consigo mais ser feliz. Porque antes eu não tinha, agora eu tenho que ter, senão quer dizer que eu não sou bem sucedido. Quer dizer que... Eu acho que aí começa a ter o risco, né? O só querer ter... Então você está falando quando esse ter está compensando algum passado, ou ele também é um desejo fútil? Ele quer cobrir um buraco... Um vazio de alma. Que vai assim, com isso eu tenho satisfação. Acho que esse é o problema, sabe? Não é só uma necessidade, não é só... com isso eu tenho satisfação, sem isso eu não tenho. Acho que aí pode começar a ser um perigo, porque pode ser com o tênis, pode ser com o videogame, pode ser com o carro. Sem isso eu não sou ninguém, eu não valho nada. Acho que aí onde o ter começa a ser perigoso. Você até usou a palavra necessidade, essa é uma questão para mim muito importante que hoje eu me pergunto quando eu vou comprar uma coisa. Eu quero ou eu preciso? Porque tem coisas que eu compro pelo eu quero. Então o eu quero está muito mais ligado à minha imagem, à vaidade, ao meu coração. Pode não ter problema, mas pode ter. O eu preciso normalmente não tem. O eu preciso eu realmente preciso. Só que aí as pessoas, como sabem que o preciso é uma coisa que todo mundo aprova, ela transforma o eu quero no eu preciso. É como aquela criança que quer um brinquedo e ela diz, pai, eu preciso desse brinquedo, né? Como se a vida dela dependesse disso. Então, o perigo está nesse desequilíbrio aí. Isso. Você falou isso agora do preciso também. Eu lembrei de uma situação e como a nossa mente muda, né? Realmente a nossa mente flexibiliza para poder justificar. Eu lembro que eu estava uma vez com um irmão na minha casa, né? E ele estava passando por uma situação muito difícil, muito difícil. E aí, estava conversando e tal, e a gente foi comer. E aí, Débora, maravilhosa do jeito que ela fez uma comida muito bonita. Além de ser gostosa, né? Às vezes ela quer embelezar a comida. E aí ele falou assim, eu preciso tirar foto dessa comida. Eu falei, cara, precisa é uma palavra muito forte. Tu não precisa fazer nada disso. Só curtir, só contemplar, só experimentar. Preciso não é uma palavra que tu tinha que usar agora. Assim, foi muito ruim. Mas é isso, né? É tão bom que eu preciso. Não precisa não. É igual eu fico olhando, as pessoas saem, você tocou no caso da foto, né? As pessoas vão passear e ficam tirando foto de tudo. Primeiro contempla, assim, aproveita, guarda nos olhos, guarda na memória, respira fundo, guarda o cheiro, né? Não, mas as pessoas querem guardar na imagem, porque na verdade elas não querem guardar, elas querem postar para os outros. É outra questão. Porque precisa, às vezes. Então cria uma justificativa. Isso. Bem, então assim, quando a gente olha para o nosso ter, eu tenho um tênis. Na verdade, eu não tenho um tênis, eu tenho mais de um tênis. E aí eu vou criando justificativas também para ter mais de uma coisa. Porque na minha cabeça eu preciso de mais de uma coisa. Quando é que deve acender o alerta de eu tenho um problema e estou começando a acumular coisas porque eu tenho muito, mas não consigo me desfazer disso? Quando é que é o alerta de eu posso estar me tornando um acumulador? Eu acho que o primeiro alerta é o quanto eu finjo que, na verdade, eu não só quero, mas eu preciso. Isso é legal de se pensar, já que a gente falou no ponto anterior. Então, assim, por que eu estou me esforçando tanto para justificar esse meu ter, né? Então, assim, eu quero um jogo novo. A gente falou do videogame, né? Eu quero um jogo novo, mas todo mundo também sabe que eu sou mão de vaca, então eu fico olhando a promoção até o jogo sair. Agora, se eu ganho um pouco de dinheiro e eu falo assim, não, agora é a minha oportunidade, eu preciso, mesmo que o jogo seja mais caro, percebe como eu mudo a minha fala do eu quero para o preciso para usar uma desculpa para conseguir. Então, como você falou no ponto anterior, se a gente está usando uma desculpa para mudar o nosso desejo para uma necessidade, já fica alerta.
talvez você esteja querendo só acumular. Talvez você esteja querendo só expor. E isso é um problema. Uma outra perspectiva é a origem desse desejo, né? Então, assim, eu realmente preciso ou eu quero ter mais para ser considerado, para ser bem visto? Qual é a origem? Inclusive, eu estava refletindo, né? E eu pensei que a origem desse meu desejo, a origem dessa avareza, pode ser resposta para algumas coisas. Que aí vai brotar do pecado, né? Do orgulho, talvez, mas aí estava refletindo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa refletir, então, para entender assim, um é o bastante? Sim, um é o bastante. Eu posso ter mais? Talvez sim, eu posso ter mais. Um tênis, né? Você vai pregar. Ou você vai ministrar um casamento. Eu esqueci a palavra, não é ministrar. Celebrar. Celebrar um casamento. Cabe ir de tênis? Não é bem visto, não é bem aceito. Você vai morrer se fizer? Não. Mas talvez vai ficar uma situação muito ruim, né? A gente poderia dizer que é uma necessidade. Ok, preciso ter um sapato. Mas talvez isso não seja com 5 blusas, né? E talvez a gente use o mesmo argumento. Talvez isso passe de 2 tênis, 2 calçados, para 5 tênis, porque um tem que ser para correr, o outro tem que ser para ir na rua para resolver alguma coisa, e a gente vai dando justificativas, né? Mas eu acho que a pergunta do quanto tem mais ou menos a ver com isso, sabe? Isso. Não sei se Entendi. Eu tenho duas situações para contar. A Priscila Góes, aquela que faleceu, que a gente pediu oração por ela, com leucemia, era muito minha amiga. Ela era uma mulher assim, de alta capacidade e ela tinha muitos trabalhos. Ela trabalhava home office por um frigorífico enorme. E ela também era personal organizer. Ela ia para casa de gente rica para organizar a vida. E eu nunca esqueço uma história que ela contou quando eu estive lá em São José do Rio Preto. Ela foi na casa de uma mulher e a mulher tinha 300 calça jeans. 300. Falei assim, cara, como é que é possível alguém ter... É para não lavar, só se for. Não, mas assim, você vai demorar tanto tempo para usar aquela 300 lá... Que já esqueceu que tinha e comprar outro, talvez. Ou nem lembro, ou vai comprar igual. Uma parada assim muito doida. Essa é a primeira situação. A segunda, me veio até aqui agora, quando você estava falando. A gente, por exemplo, eu olhava com espanto para esse camarada do texto quando ele decide derrubar um celeiro e construir outro, né? Mas ele já tinha um celeiro para ele. Ele já era acumulador. É verdade. Entendeu? Você imagina, eu tenho uma despensa na minha casa, você deve ter uma despensa na sua casa. O cara já tinha um celeiro inteiro para ele, para sobrevivência. Essa é a história que Jesus está contando. Ele vai derrubar e construir outro para ele, não é para dar para ninguém. Então ele já era um acumulador. A gente, falei assim, caramba, eu achava que era só quando ele derrubou e fez o segundo. Mas não. Ele já era um acumulador, só que ninguém consegue perceber isso, né? Isso é interessante porque tem uma outra circunstância na Bíblia, ou outras, né, que a gente vê isso acontecendo, e o celeiro, quando ele é citado para acumular a coisa, você vê isso lá em Gênesis, quando o Egito estava passando fome, e aí a orientação é essa, né? Olha, entenda que uma pessoa, e aqui o texto realmente diz que ele é rico, né? Uma pessoa comum naquela época não tinha um celeiro para você guardar, você tinha no máximo uma plantação com seu animalzinho, né? E aí gerava carne, gerava a proteína talvez, mas no máximo uma plantação, ele tinha um celeiro. É muito grande, ele é rico, né? Pensando em evitar esse acúmulo, alguns grupos cristãos do passado, eles decidiram fazer alguns votos, e um deles é o voto de pobreza, ou seja, de abrir mão de muitas coisas, de não ser capitalista, não ter conta em banco, não guardar dinheiro. O voto de pobreza tem muitas implicações. Isso é muito visto até num contexto católico, né? A ordem dos franciscanos faz muito isso. As pessoas até usam um anelzinho de bambu pretinho, é um voto de pobreza. Alguns usam por proximidade aos pobres, né? O que entendem a ideia. Você acha que a gente deve partir para essa ideia de melhor fazer um voto?
Olha, eu vou te dizer que essa foi a questão que eu mais refleti, assim, que eu fiquei pensando. Por quê? Não é que a gente precise fazer, mas eu estava tentando refletir no texto, e no texto bíblico como um todo, né? E Deus nos orienta e nos protege em muitas circunstâncias, né? E eu reparei uma coisa, assim, quantas vezes o texto nos orienta do perigo da gente ser pobre e o quanto a gente pode pecar sendo pobre e o quanto o texto nos orienta do perigo da gente ser rico e a gente pecar sendo rico, né? Se a gente compara, eu lembro de um texto que diz: Senhor, não permita que eu tenha muito pouco para que eu venha... Provérbios, acho que é Provérbios. Eu não lembro qual é. Eu sempre lembro dos textos, não lembro das referências. Mas procura aí, não só fica confiando, não. Mas ele também fala do rico nesse mesmo texto, Tendo né? pouco eu venho a mendigar e tendo muito Eu venho me esquecer de ti. Isso, então. Mas refletindo, eu percebi que o texto orienta muito para o perigo mais de ser rico. Então a gente não pode ignorar esse fato. Mas eu acho que isso é algo importante para a gente responder a pergunta. Não é que a gente não possa. Inclusive, se eu não tenho recursos, eu dificilmente vou poder abençoar os outros. E quando a gente olha para esse cara, ele podia. E a sua fala que você falou que pensou agora, né? Também era o que eu cheguei na conclusão. Ele podia não destruir o celeiro dele, ele podia construir um novo e dar para as pessoas. Ele podia tirar parte do que estava sobrando e dar para as pessoas e ele não teria um problema de um celeiro novo. Qual é a grande questão? A riqueza dele leva ele a não olhar para outros, mas a olhar para ele mesmo. E aí volta no que eu tinha falado de... o problema é a origem dessa avareza, que nesse caso foi também o egoísmo, né? Então, vamos lá. Eu posso glorificar a Deus sendo pobre? Eu posso glorificar a Deus sendo pobre. Inclusive, se a gente vive para a missão, conforme os apóstolos viveram, conforme Jesus viveu, a gente vai reparar que o esforço para ter recursos e para ter renda vai ocupar o meu tempo e eu não vou estar 100% fazendo tudo só para o reino. Mas eu posso viver assim, com pouco, né? Não buscando a minha própria sobrevivência. Deus vai mandar, ok. Mas olhando para a nossa realidade, nós temos trabalho, nós nos envolvemos com pessoas no trabalho, então são portas que o Senhor abre para que a gente pregue o Evangelho. Mas ao buscar o recurso, ou melhor, ao trabalhar e receber do Senhor o recurso, eu também posso abençoar aqueles que não são pobres por opção. Não são pobres porque eles querem dedicar a vida a Deus e eu não preciso das riquezas. Eles são pobres por causa das circunstâncias da vida. Aqui eu consigo abençoar eles e ajudar a caminharem na vida e ser porta e mão de Deus, né? Eu só sendo pobre e opcionalmente, talvez eu reduza essa minha... Você está trabalhando, então, que esse voto de pobreza pode prejudicar essa ajuda aos irmãos, caso Deus te abençoe com a riqueza. E assim, beleza, eu posso escolher viver isso e viver para o reino nisso. Mas aqui eu também tenho uma opção de abençoar. A grande questão é, abençoar eu preciso. Enriquecer, talvez eu queira, eu não precise. Isso aí. Então até que ponto que eu tô aqui, eu não escolhi o voto de pobreza, mas eu tô aqui porque eu quero ter mais para mim. Eu quero dizer assim, agora beba, coma, regala-te. Não. Se eu faço isso, eu fui pro lado errado do recurso, né? Do ter recurso, da riqueza, né? E a gente tem uma noção muito complexa de riqueza e pobreza, né? A gente teve aqui na nossa igreja uma lã. Você sentar com ele 10 minutos, você vai descobrir que você é milionário. Assim, para mim me dói muito saber, porque eu sempre penso como irmãos. São irmãos mesmo. Fazem parte da humanidade, foram criados por Deus como eu. Mas eu tenho muito e eles não têm nada. Não é eles têm pouco, eles não têm nada. Não tem um brinquedo. E o Malan falando do sonho de por que ele quer construir uma marcenaria. Aí falou, eu preciso construir cama para as pessoas, porque as pessoas dormem no chão. Ele falou do caso da cobra, né? E as pessoas ficam com pneumonia, tem porque porta. O chão é frio. As pessoas guardam roupa num vaso de barro. E ele quer fazer mala para as pessoas, de madeira, para as pessoas guardarem a roupa. E eu fiquei pensando assim, caramba, e talvez eu esteja pensando em trocar de carro.
Totalmente desproporcional. Isso me constrange muito, me constrange mesmo. Eu não sei como é que você que está ouvindo a Academia da Alma te constrange. Isso até me faz olhar aqui para o texto, no versículo 15, Jesus diz assim, ó, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Parece que Jesus, então, está falando que não existe só uma forma de avareza. Existem várias formas. O que você acha disso? O que você poderia falar sobre isso? Esse é o ponto que eu pensei na origem, né? Porque o normal que a gente vê na avareza, ela se materializa, ela se apresenta no que é material, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê que ela é avarenta, ou a gente diz que ela é avarenta, é porque ela tem coisas que ela não quer abrir mão de forma alguma, ou, tendo ou não tendo, ela quer buscar mais e o foco dela é esse. Essas são as duas principais formas que a gente vê a avareza se representando. Mesmo que a pessoa não tenha muito, ela guarda o que ela tem. Então, a pessoa pode ser pobre e pode ser avarenta. A gente não pode se enganar com isso, ok? A gente falou isso nos outros encontros. Mas eu posso ter o recurso e ter um medo tão grande de perder, que é o tio Patinhas, né? É o maior exemplo. Então, assim, eu tenho recurso, eu poderia dar isso, não ia me fazer falta. Eu poderia dar e poderia fazer a mudança na vida de muitas pessoas. Mas não, é meu. Eu trabalhei por ele, é meu, eu conquistei. Eu não vou abrir mão de forma tão fácil. Acho que essa é a forma mais comum da avareza. Mas existe esse outro risco do... eu tenho pouco, mas eu quero cada vez mais e nada vai ficar no meu caminho, né? Então, quando eu expresso a minha avareza com maldade, talvez com ignorância, eu passo por cima das pessoas, eu desprezo as pessoas, né? Então, eu acho que são formas simples, mas formas muito concretas da gente enxergar. Eu acho que a avareza está tão presente no nosso dia a dia, e se ela não tivesse, não existiria um ditado do tipo farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é a expressão máxima de avareza para mim. Então, como é que você pode ser avarento? Imagine que a gente faz uma reunião na igreja. Aí você diz assim, pô, só tem alguns pedaços de bolo, vou garantir o meu. Isso não é uma forma de avareza? Poxa, tem mais gente que quer, vou dividir isso aqui em 10 pedacinhos muito pequenininhos, mas para todo mundo experimentar, ou eu vou pegar porque eu quero experimentar. Então eu acho que a gente está cercado de um monte de questão que aponta para a avareza, só que a gente enquadrou que a avareza tem a ver com dinheiro, rico. Por isso que eu me detive nessa expressão de Jesus. Toda e qualquer forma de avareza. Porque são muitas, e certamente você e eu estamos caindo em alguma, né? Ou alguma está mais perto de nós. Para você avaliar qual pode ser a sua forma de avareza, né? A forma que te impacta mais, eu acho que um exercício bom é você realmente pensar na origem. Porque talvez a origem não seja o dinheiro, mas a origem da sua avareza pode ser o orgulho, a origem da sua avareza pode ser o medo. Como eu falei antes, né? Antigamente eu não tinha, agora eu tenho, eu não posso perder. É só porque eu sou egoísta? Pode ser, mas também pode ser por causa de um trauma, assim, de um medo, de... Eu não quero viver aquilo de novo. Passei muita dificuldade. E aí, onde isso impacta? Não estou confiando no Senhor, né? Porque eu preciso guardar. Se eu não guardar, Ele não vai te sustentar se você não guardar? Então, não estou dizendo para não ter sabedoria, mas percebe como, ao olhar para a origem, o que faz eu ser avarento? Talvez você consiga identificar algumas formas diferentes de como ela se representa na sua vida, né? E eu sempre falo isso assim, olhando para a situação do meu sobrinho quando ficou doente, o custo dele no plano de saúde hoje, você sabe quanto que está? Não, eu lembro que você falou uma vez, mas... Mais de 3 milhões. Por mais que eu guardasse, eu nunca teria isso. Né? E eu sempre lembro assim, eu não sei se as pessoas sabem do detalhe, o plano de saúde foi feito no sábado. Ele ficou doente na segunda. Caramba. Inclusive, o plano de saúde foi pesquisar para saber se não era doença pré-existente, se a gente não sabia, e não sabia. Né? E não sabia mesmo, surgiu do nada. E foi constatado isso, eles fizeram a pesquisa, descobriram que a medula morre de uma hora para outra, né?
E foi tão interessante ver assim, a providência de Deus da Josi pagar o boleto do plano de saúde no sábado. Que isso. Entendeu? Podia ter pago na segunda-feira e aí ficaria constatado alguma coisa. Mas como Deus cercou de todos os lados, né? E se Deus não tivesse plano de saúde? Deus cuidaria do mesmo jeito. Eu sempre falo, né? Quando eu fui visitar o CHN com meu irmão, que é o hospital lá de Niterói, a gente ficou com o coração muito em paz, um hospital muito tranquilo, cheio de regras do transplante, tudo ficou bem explicado. Mas eu falei para ele assim, não vamos deixar isso dominar o nosso coração. A segurança no que vocês estão vendo. Porque Deus também pode fazer transplante no Getúlio Vargas, cheio de gente ensanguentada ao redor. Porque é Deus, né? Porque, cara, de verdade, como aquilo é capaz de acalmar seu coração. E é só parede. É só parede bonitinha. Mas é a questão da segurança, né? Mas aquilo te provoca uma segurança, as pessoas arrumadas, o médico com a fala boa. Tu nem sabe se ele faltou aula, né? Da faculdade. Eu sempre pensei, será que esse cara foi em todas as aulas? Será que esse cara prestou atenção mesmo? Mas você confia que ele fez na experiência, no nome, tal. E parece que Deus fica aqui de ladinho. Não, eu tô aqui, ó. Então, eu já passei por muitas situações e isso me faz lembrar. Se eu tivesse guardado todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu não tinha o dinheiro para cumprir isso. E isso me jogou no chão e disse assim, para com isso aí não... A gente está falando da maravilhosa boa vida, mas você falando dessa história, né? Eu lembrei de um capítulo do Maravilhoso Bom Deus, eu não lembro agora se é o de contar as bênçãos, que às vezes eu lembro do capítulo pelo exercício, não é pelo nome. Mas acho que é o de contar as bênçãos. Que ele cita, assim, o valor, o quanto a gente menospreza as bênçãos que Deus dá e, por exemplo, o valor de um olho, o valor de um ouvido, né? Eu tenho, não é nada demais. Tá, mas se eu perdesse, se eu quisesse, o quanto que custaria uma medula? O quanto que custaria o tratamento? Compra onde? Onde que compra, né? Um ouvido, quanto é o aparelho? O quanto custa, o quanto de esforço tem que gastar para ir fazer a consulta, assim. A gente não tem noção da bênção que é ter tudo que a gente tem. Até quando falta, né? A pessoa é surda, falta alguma coisa. Mas ainda assim, Deus dá tantas coisas pra gente que a gente não valoriza. Aí essa fala me fez pensar nisso, né? E assim, eu falar, isso me jogou no chão. Eu nunca me senti avarento, né? Assim, sempre fui uma pessoa... Não liberalidade, nunca tive dificuldade, nunca sonhei ter muita coisa. Eu sempre digo isso, se eu quisesse ter tido, eu não tinha vindo para ser pastor, né? Eu tinha continuado numa multinacional, feito carreira e tudo mais. Mas essa história do Nicolas me lembra, assim, com muita clareza. Se eu tivesse juntado toda a riqueza, eu seria incapaz de suprir toda a necessidade. E se eu tivesse juntado 3 milhões, o custo seria 7, para me humilhar e para dizer que eu não teria. Bem, mas aí continuando, no mesmo versículo ainda, Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Tá, eu entendo bem, mas a pergunta é, então a vida de um homem, a maravilhosa e boa vida de um homem, consiste em quê? Eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? Porque quando a gente olha, a gente percebe, poxa, é verdade, eu posso ser avarento nisso, eu posso ser avarento em outra coisa. Mas nessa pergunta, eu tenho uma vida, em que a minha vida consiste? E aí, eu estava refletindo, né, no texto, agora eu não me lembro se é o texto de João, mas eu acho que é João 17, Lucas 17, que é a oração de Jesus, né? A oração sacerdotal. E ele fala que João 17. E ele fala que o desejo dele é que nós conheçamos a Jesus, né? Conheçamos o Pai. O Pai como ele. E que ele é a vida, né? Essa é a vida. E eu fiquei pensando, cara, que impressionante, né? Então, se juntar riquezas para mim, ou viver dessa forma, não é uma vida que agrada a Deus, o que é a vida? Em que consiste? Uau! Consiste em fazer a vontade do Pai, em viver para o Pai, em experimentar esse relacionamento da mesma forma que o Filho. E aí você olha para a vida de Jesus, você vê o que Jesus viveu, você vê o que ele propõe para os discípulos, você vê o que os discípulos fizeram, o que a igreja se tornou, o que a igreja é hoje e o que ela precisa ser a partir do movimento do Espírito Santo, né? E aí, por isso que para experimentar essa maravilhosa boa vida, a gente precisa estar conectado com Deus e caminhando no processo de discipulado, né?
como eu me torno mais parecido com Jesus? Porque eu quero experimentar a vida, né? É nisso que consiste a vida. Quando Paulo fala que ele abriu mão da sua glória, né, se esvaziou e veio até nós, às vezes os pregadores vão falar da questão, poxa, ele saiu, ele tinha tudo à sua disposição, riqueza. Eu acho que essa parte foi a que menos impactou Jesus. Como a gente já falou, o céu tem rua de ouro, a gente pisa no que pra gente é valioso, né? Assim, é isso. Hoje você pinta seu muro, no céu é de diamante. Assim, Deus não está preocupado com isso. Ele criou todas as coisas. Não é isso que dói em Jesus, abrir mão da sua glória. É de usufruir da presença ao lado do Pai. Uhum. É esse esvaziamento, é isso que é... Puxa, eu vou abrir mão de estar do lado do meu Pai para estar lá com a humanidade, eu vou ter a presença dele, mas é diferente. Eu não vou estar na glória com ele, cercado dele, né, de toda a glória. A gente, às vezes, valoriza muito o material e a gente esquece que essa vida está em Deus. Uhum. Então, se você tem, se você não tem, no final tanto faz, porque... Aí eu sou bem paulino mesmo, quando ele diz a Timóteo, para esse mundo nós nada trazemos e dele nós nada levamos, né? Nascemos carecas, sem dentes, pelados. E vamos, às vezes a gente morre do mesmo jeito. Não, a gente não leva roupa, alguns vão sem dente, outros carecas, né? Mas no final nós somos pó, voltamos para o pó, e se a humanidade entendesse isso, muita coisa seria diferente. Tem uma frase... que me impacta muito nessa perspectiva, que é, se a nossa esperança consiste apenas nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Esse texto me impacta muito. Porque é isso, né? Em que consiste a minha vida? E aí eu faço a reflexão. O que é importante para mim, o que é valioso para mim, consiste só no que está aqui? Só no que é material, só no que é palpável, só no que é físico? Ou eu entendo que a eternidade é uma realidade, porque Jesus me convida a experimentar a realidade, né? Então, se é só no aqui, se é só no material, a possibilidade de eu viver em avareza, em buscar glória, vai ser muito alta, né? E aí, essa é a vida que eu vou ter. Uhum. Pergunta final. Como é que a gente pode viver, então, de forma saudável, sem ser um acumulador? Qual é o ponto de equilíbrio aí para os nossos participantes? É porque eu falei na última vez que eles não são ouvintes, né? Eles são vintes. Bem, eu também estava pensando nisso, e um dos textos que veio no meu coração foi o texto de Jesus de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque quando ele diz, deixa eu voltar aqui no texto, cadê? Deus lhe diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas existe uma forma de eu ser rico para com Deus, de eu buscar crescer nele, não que isso vai me gerar renda, mas que é interessante que o rico, a palavra rico em espanhol, muito rico, tem esse sentido de bom, de grande, né? Tá abençoado. Abençoado, Então, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu vou ser rico para com Deus. Eu vou buscar aquilo que é bom e que eu encontro só nele, né? E aí, olha que interessante. Deus nem precisava, mas ele ainda diz que as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, acho que a minha fala final, a resposta seria isso, né? Eu preciso buscar o reino de Deus, a presença de Deus. É aí que eu encontro a maravilhosa e boa vida e é aí que eu vou experimentar essa riqueza. Afinal de contas, a gente precisa se colocar no papel do irmão do filho pródigo. A gente está o tempo inteiro com o nosso pai. A gente precisa usufruir o que a gente tem. A gente não pode olhar e ignorar e dizer, eu preciso buscar outras coisas. Ou então... Como o irmão do filho pródigo lá está preocupado com o cabrito que não recebeu. Só que ao mesmo tempo o cabrito estava ali o tempo inteiro, o pai estava o tempo inteiro, a fazenda era dele. Essa é a fala do pai, né? Então, assim, se a gente não percebe que a gente está com o pai o tempo inteiro, que a gente tem a vida, que a gente tem tudo que a gente precisa, a gente vai viver buscando. E aí a gente vai buscar onde? E a pergunta grande é, a gente vai encontrar? Não. Hoje pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Né?
se a gente não tem preparado a nossa vida em Deus, a gente só vai encontrar perdição. Olha, ficou até poético, vai encontrar perdição. E eu também quero encerrar minha fala com essa parte final, mas eu acho muito interessante que a exortação final é Deus falando com ele. Né? Deus lhe disse. Então o homem estava lá divagando nos seus próprios pensamentos, sozinho, vou derrubar, vou fazer outro, vou gastar 5 milhões para construir outro, mas não tem problema, eu vou ter uma aposentadoria tranquila. Aí Deus vem na direção daquela pessoa e diz assim, você é louco, você é louco. Então, Deus também vem a nós hoje, né? E diz assim, abre lá seu guarda-roupa, vê se você tem coisa demais, abre lá sua sapateira, olha para sua conta bancária, olha para a realidade de outras vidas, olha para o tempo que você tem dedicado em prol de você mesmo, né? Pensa nisso. Porque um dia, irmãos, tudo acaba. O dinheiro, a saúde e a vida. Né? E nós vamos comparecer diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Aproveitei muito, Senhor. Conheci vários lugares. Não, mas não foi para isso que eu te mandei lá? Não. Eu não te criei para isso. Então, acho que esse estudo em particular, que a gente está falando de não seja um acumulador, é para você terminar daqui e não é ficar pensando, não. Eu sei que já é de noite, já está no final do dia, mas já deixa a porta do guarda-roupa aberta para amanhã eu tenho que fazer uma limpa aqui. E a partir de hoje assumir um ritmo de vida diferente, um estilo de vida diferente. Não gastar mais do que Deus te dá. Porque senão você está dizendo para Deus que não é o suficiente. Não comprar coisas porque você quer, mas porque você precisa. Isso é muito sério, muito sério. Existem várias formas de avareza nos cercando aí. Bem, muito bom o papo. Muito bom. Muito bom o papo, muito Deus edificante. é muito bom. Ora para nós, Lucas. Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, pela tua justiça. A gente percebe essas características nos seguindo onde a gente vai, porque o Senhor está atento a nós. Obrigado, Pai, porque a gente não merece tanta atenção, tanto amor, mas ainda assim o Senhor é um Pai misericordioso, que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. E nós pedimos que o nosso coração se esvazie de qualquer avareza, se esvazie diariamente, de qualquer pretensão de acreditar que nós podemos ou nós conseguimos acumular qualquer bem que seja longe de você, estando longe de você. Nos ajuda, Pai, a olhar para Ti e entender que o Senhor é a nossa porção, assim como diz o Salmo. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Nos ajuda a encontrar em Ti a vida, a encontrar em Ti a alegria, a viver buscando glorificar o Senhor, alegrando o Senhor, o Teu coração. Nos ajuda a caminhar na direção e nos passos do Teu Filho Jesus, Pai. Nos ajuda a doar a nossa vida em prol das outras pessoas e que isso impacte de forma transformadora e que o Teu Espírito Santo mova essas pessoas a ouvirem Tua voz, a serem transformadas na medida que a igreja avança. Amém. Nos ajuda a estarmos submetidos à Tua vontade e a estarmos atentos àquilo que o Senhor diz. Se for para doar, que a gente doe. Se for para guardar, para abençoar outros, que a gente faça isso. Amém. Nos ajuda, Pai, a cuidar uns dos outros. Nos ajuda a não olhar para as riquezas ou para os bens como aquilo que é mais importante para nós. Porque o apego às riquezas pode ser a raiz de todos os males. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a estarmos atentos e a nos submetermos a Ti, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós confiamos. Essa oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima, pessoal. Até mais.